essa possibilidade de Entfremdung como uma complementação do Entoicerum no caminho para a sociabilidade do modo de produção capitalista, né? Com uma complementação, né? Você coloca ali na semântica, né? Olha, há uma complementação. Você tem tanto Veróicerum quanto Entoicerum na acumulação primitiva, e depois você vai ter o Entfremdung, né? Como uma consequência desse Entoicerum, desse trabalho que se aliena, né? Esse trabalhador, quanto mais trabalha, mais se empobrece. Então, esse sentido negativo para o Marx vindo somente na sociabilidade capitalista. Porque eu fiquei pensando naquilo que a gente leu no passado, na semana passada, do fato de que o estranhamento viria desde o começo, né? Pelas violências, pela forma de sociabilidade imposta desde o começo da sociedade de classe lá atrás, né? Antes, inclusive, do modo de produção capitalista. Entendeu o que eu estou pegando? Quer dizer, tem uma diferença entre o Lukács, a compreensão do Lukács e a do Marx, né? Sobre essa questão do estranhamento. É isso? É interessante isso que você coloca, porque, na verdade, ali é meramente uma, vamos dizer, uma introdução no sentido mais forte da palavra, porque eu não tinha pretensão nenhuma, obviamente, de tá aprofundando, e me interessava a questão principal que eu coloquei lá é o seguinte, da acumulação primitiva, né? Que Sim. categorias podemos identificar vamos dizer, naquele ato histórico, porque a acumulação primitiva do capital, no caso, como consta lá no capítulo 25 do livro 1, ali 24. É 24, né? 23 24. é da Lei Geral, É. No capítulo 24, ali é um capítulo histórico, né? Quer dizer, você tem a questão da gênese, né, do sistema, né? Como se fosse ali a gênese do sistema. Vamos dizer assim, né? Numa linguagem freudiana, diríamos que é o trauma, né? Ali é a gênese. E na gênese, que categorias? Essa é a questão que eu coloquei originalmente, né? Que categorias nós podemos estar identificando naquele movimento, né? Porque ali você tem um movimento histórico e que a Gênese ela leva séculos, né? Os cercamentos eles não aconteceram de um ano para o outro, nem de um século para o outro. Ali tem uns 2, 3 séculos, se eu não me engano, 16, 17, 18, né? Porque 18 é a Revolução Industrial, mas já começava lá antes da Revolução Inglesa, que ocorre no século 17, né? Mas no século 16 você já tinha essas violências, né? Vamos dizer, você tinha uma violência histórica ali que talvez se eu dei a entender que ela não estava presente, né, no ato originário, né, que é esse período da acumulação primitiva, né, na verdade eu me enganei, na verdade eu não fui claro, porque na verdade ali você tem presente todas as 3 categorias. Você tem Não, isso presente está claro lá. né, você tem presente tanto o Verei, o Vereuserum, Entoiserum e o Entfremdung, né? Estão Sim. presentes ali naquele ato histórico, porque ali você tem uma violência, né? Quer dizer, a acumulação primitiva é uma violência. Aquilo que foi feito lá com os camponeses, né? Evidentemente, nós estamos falando do capitalismo inglês, né? Porque eu estou, inclusive, agora até numa reflexão aqui, pensando, e no Brasil, como é que foi essa acumulação primitiva, né? Quer dizer, você já tem outros movimentos. Mas, para simplificar, essas categorias, elas são categorias lógicas, ontológicas, né?
E são categorias históricas que não dá para entender assim fora né, desse movimento. E para nós, quer dizer, o texto ele tem essa primeira proposição, que é tratar da acumulação originária. E tem uma segunda proposição, que não está claro, mas vai entrar, porque isso é uma parte de um livro que eu estou escrevendo sobre a proletariedade, que é a questão de distinguir a gênese do desenvolvimento do sistema, né? Quer dizer, no desenvolvimento do sistema, você vai ter o estranhamento, você vai ter em Toyserung e o Verooyserung, né? Talvez menos Verooyserung, né? Mais Entfremdung, porque é a coisa do trabalho estranhado, Entfremdung Arbeit, né? Que é o trabalho estranhado. O trabalho estranhado, ele não aparece como violência, embora o seja, porque você tem a questão do contrato, você tem a questão quer dizer, da subsunção formal, você tem a vontade livre, né? Você tem um trabalhador livre, né? Quer dizer, o proletário, ele não é o campo, embora tenha como origem o cercamento, né? Aquela violência originária, mas o proletário, esse proletário que vai para as fábricas, né? Ele já está ele já faz parte de outra cena, né? Quer dizer, aquele ato originário, vamos dizer, foi até esquecido, né? O sistema oculta, né? Quer dizer, o desenvolvimento é como se fosse o desenvolvimento de um indivíduo que sofreu um trauma, que aquilo está oculto, né? Quer dizer, está oculto que o capitalismo ele nasce como um ato de violência que foi feito, né? Aquilo tudo que o Marx relata lá no capítulo 24, quer dizer, um capítulo longo e é um capítulo da gênese da burguesia industrial, quer dizer, isso é interessante, esse capítulo ele mereceria um estudo muito mais para entender a lógica, né, do que está exposto lá, né, com essas categorias lukácsianas, são categorias, quer dizer, a gente está fazendo essa ponte, Lukács-Marx, então, e vem da discussão, né, que a gente fez, lendo o texto lá da Mônica. Mônica Halleck, e que ela foi muito clara, o estranhamento né, os estranhamentos no plural faz parte de toda a história humana, né? Esse capítulo daí do capitalismo, quer dizer, é uma forma de estranhamento, né? Quer dizer, o Marx ele diz e essa forma ela é diferente, inclusive na gênese e no desenvolvimento. No desenvolvimento, essa forma do estranhamento, ela já vai adquirir aquelas categorias que aí são categorias marxianas, né? Da coisificação, do fetichismo, da subsunção, né? Da personificação da coisa, né? Quer dizer, o capital, quer dizer, ele vai ter uma característica muito específica. O estranhamento no capitalismo ele é diferente do estranhamento de outras formas pré-capitalistas e pós-capitalistas. Você pode ter estranhamento nas formas pós-capitalistas, no caso da sociedade, do socialismo. Você tem estranhamento no socialismo, porque você tem Estado, você tem o poder, né? Você tem o poder você tem um capital, né? O Mesaros, aí entra Mesaros. Mesaros ele estudou muito isso no caso dessa etapa de transição, né? Você vai ter estranhamentos, você vai ter violência, você fala em estranhamento, você fala em violência. Agora, aí para concluir, o ponto que eu acredito que a gente parou
encerra o texto da Mônica e que a gente vai refletir agora, e ficou como aquela interrogação, né? Aquela interrogação, e talvez isso diga, talvez seja por isso que o velho Lukács ele conclui a trajetória dele de reflexão de vida, porque ele morre muito próximo da finalização dos prolegômenos, ele discute, discutindo essa categoria que ela é tão presente na história humana quanto a categoria do Entäußerung e do Vergegenlichung, né? Quer dizer, objetivação e exteriorização, né? Que é o ato unitário do trabalho, né? Quer dizer, o ato unitário do trabalho, ele se caracteriza por essas duas categorias, né? Que a gente pode até pensar assim num pôr teleológico, né? O pôr teleológico, ele é exatamente isso, ele é uma objetivação e exteriorização. Só que ligada, né, quase que amarrada como uma gosma, né? Uma maldição, alguma coisa, que é o Entfremdung, né? O Entfremdung, que é o estranhamento. É como se ele, tipo assim, não, é possível Entäußerung sem Entfremdung, né? Quer dizer, porque temos que entender essa categoria do Entäußerung, que é uma categoria fundamental no ato unitário do trabalho, porque é a categoria que está, inclusive, naquela discussão que nós fizemos sobre a questão da interioridade da exteriorização. Quer dizer, é a resposta do sujeito. O homem é um ser que dá resposta, né? Quer dizer, agora, é claro que é um ato complexo, porque é uma resposta que ele também depende da pergunta, né? Que possa ser formulada, mas não dá para entender uma coisa sem a outra. Quer dizer, e é o campo da subjetividade, o processo de subjetivação, no meu entender, em Lukács, e aí fica para você pensar, concordar ou não, o processo de subjetivação é esse processo de interiorização da exteriorização, que é a Entäußerung, né? E é nesse processo, é nesse campo, que é o campo da subjetividade, aonde se germina, vamos dizer, o estranhamento, né? Quer dizer, que é histórico, é um ato histórico, não é? Vamos pensar assim, a máquina, né? A máquina que é uma coisa, né? Quando ela é meio de produção e ela é capital fixo, né? Ela, tecnologia, né? É uma coisa que é um capital, capital fixo. Tecnologia, inteligência artificial, vamos pensar a forma mais elaborada dessa máquina, né? Ali você tem um Entäußerung maquínico, né? Quer dizer, a questão que está colocada ali, nesse Entäußerung, que é Entfremdung, porque é a forma da apropriação, né? Que está lá na questão fundamental do trabalho, quer dizer, o que é fundamental é o que nós vamos fazer com aquilo que se manifesta quando nós objetivamos, né? Quer dizer, o que é que você vai fazer com aquilo que... Quer dizer, você vai se apropriar daquilo, se apropriando, você contribui para o devir da personalidade, você se humaniza, porque nós somos os únicos animais que nos humanizamos produzindo objetos, né? Nenhum outro animal tem essa característica, e Lukács, esse é o ponto forte da ontologia do ser social,
Lukács, ele parte desse princípio de que nós nos humanizamos porque nós produzimos objeto. Mas a questão é que nesse percurso você pode ter a incapacidade, né? Ou a violência, ou o obstáculo para que você se aproprie daquilo, né? Daquele produto, né? Daquele produto que, quando aquele produto se torna uma coisa, uma mercadoria, aí você já perdeu. Aquilo já não serve mais para. É uma exteriorização estranhada, então é um entfremdung. Isso acontece também no caso do escravismo, né? Das outras formas pré-capitalistas, né? Que o trabalho ele não contribui para esse desenvolvimento do humano entendido como sendo a genericidade, né? Genericidade não muda, né? Porque você pode ter uma genericidade muda, né? E com estranhamento presente, né? Mas você tem a possibilidade ali que está colocada, né? Isso é que é interessante. Isso coloca o Marx, Eu não sei se o Lukács mas eu acho que ele coloca também. Essa questão da possibilidade é uma questão muito mais Marx do que Lukács. Eu não sei se você tem acompanhado as formulações do Ricardo Antunes. Você tem Qual delas? acompanhado aquela formulação, a última dele, que... Só um momento. No blog da Boitempo? Não, é que ele tem feito, por exemplo, nos últimos livros deles, desde o sentido do trabalho, Sim, eu privilégio da acompanho. servidão, que ele utiliza esse conceito de desantropomorfização do trabalho. Sim. Você conhece essa Eu conheço. Eu não estou desantropomorfização do lembrando trabalho? de como ele fala. Eu estou lembrando mais do Lukács do que dele, mas eu lembro que ele fala Mas desantropomorfismo. exatamente, ele parte de Lukács, é um conceito que significa que o trabalho vai sendo esvaziado de suas qualidades humanas, Sim. né? Ou seja, o trabalhador vai perdendo o protagonismo e a centralidade no processo produtivo. Isso obviamente, é muito Marx, mas isso também é Lukács. Em que sentido é Lukács? Em que sentido é Lukács? Onde é que o Lukács ele conduz a isso? Porque Quando ele aí fala eu da vou dar minha... ciência, Hã? né? Do conhecimento, quando ele fala É a do questão do conhecimento. conhecimento, da ciência, exatamente, É. da tecnologia, são formas de desantropomorfizar, né? Quer dizer, são formas no sentido aí é que está. Tem um sentido alienado e tem um sentido, vamos dizer, não alienado, certo? Porque, veja bem, no comunismo você não vai ter máquinas. E as máquinas, elas não são formas desantropomorfizadas do trabalho? São. Sim. Então, pronto. Então, agora, no capitalismo, essa desantropomorfização, ela, ela já adquire outro sentido. Ela, por exemplo, o Ricardo, ele tem utilizado isso, por exemplo, quando ele discute a questão do capitalismo de plataforma, da uberização do trabalho. Ele tem um artigo, até andei lendo aqui, que ele fala uma nova era de desantropomorfização do trabalho. Ele faz essa pergunta, né? Quer dizer, ele está lidando com esse sentido da desantropomorfização no sentido negativo. Quer dizer que aquele trabalho ele perde a substância humana, que é o trabalho vivo, né? Mas aí é o sentido negativo mesmo, no sentido de se não é trabalho vivo, é trabalho morto.
E trabalho morto, essa categoria, ela é uma categoria que está ligada ao capitalismo. Você não pode falar em trabalho morto, eu penso, né, na antiguidade, porque a questão de trabalho vivo e trabalho morto é uma questão capitalista. Quando você fala trabalho morto, significa que ele está morto, né, no sentido mesmo de ser negativo. O morto, né? Quer dizer, o que é o morto? É o não vivo, né? É o não vivo, mas que conduz o vivo, né? O Marx fala disso daí, quer dizer, tem um sentido aí do zumbi, né? Que é um morto-vivo, né? Mas é nesse sentido da desantropomorfização, né? No mesmo sentido que a ciência, por exemplo, a ciência na estética, para Lukács, ela é uma forma de recepção, né, estética, estética não, a recepção científica, ela se distingue da recepção estética, porque é uma recepção, né, é um reflexo desantropomorfizado. Lembra? Quer dizer, Sim. ele trata disso na estética, né? Uhum. Então, esse sentido da desantropomorfização, quer dizer, nós, ao produzirmos objetos, aquele objeto, ele é um resultado de um processo não apenas de humanização, porque nós nos humanizamos produzindo objetos, mas também de um processo de desantropomorfização que caracteriza o próprio devir humano dos homens, que é a questão do trabalho. O trabalho ele tem esse elemento aí, essa dialética entre teleologia e causalidade, o pô teleológico, né? Mas o pô teleológico é teleologia. Mas um pô teleológico que põe em movimento séries causais. Aí você já entra o elemento daquilo que dá margem para o estranho, para o estranhamento. Porque nós lemos aquela passagem lá nos bases ontológicas, né, que eu fiquei aqui, a gente discutindo, e eu dizendo, olha que Lukács, que terrível que o Lukács está falando aqui. Ele está falando e é uma reflexão muito interessante, que ele diz assim, que você não domina todos os condicionamentos da tua atividade, nem você domina, né, todos os resultados. Né? Quer dizer, se isso não for, e até ele utiliza a expressão, né, de uma sensação íntima de uma realidade transcendente. Isso é uma expressão que, desde a primeira vez que eu li esse texto, há mais de 30 anos, as bases ontológicas, isso ficou na minha cabeça, assim, é uma coisa quase, né, teológica, né, uma sensação íntima de uma realidade transcendente, quer dizer, que é a base da alienação, que é a base da alienação. Quer dizer, o trabalho, né? Quer dizer, o trabalho, ele é a base da alienação. Ele é a base, originalmente, ele tem essa, né? Aí você diz assim, mas isso está na origem, tá na Gênese, mas não necessariamente isso pode, quer dizer, o comunismo, ele é um outro desenvolvimento. Um outro desenvolvimento é possível. É quando a gente realmente sai da pré-história e entra na história. Porque na pré-história humana, o estranhamento vai estar presente, como essa sensação íntima de uma realidade transcendente. É como é o capital, é como é Deus, é como é todas essas forças poderosas, né? O próprio poder do Estado, né? O Estado também segundo Mesaros, né? É uma manifestação do capital, né? O Estado, o trabalho assalariado, o trabalho
que nós entendemos como sendo aquilo que é que não é não é um trabalho livre, né? É um trabalho livre, mas é no sentido de ser livre para ser explorado. Mas o trabalho como obrigação, como necessidade, né? Ele chama estranhamento, né? Quer dizer, essa coisa de chama estranhamento é curioso, né? Chama estranhamento, né? O trabalho, o Estado, o capital, né? Obviamente, aí é o tripé, né? Que o Mesaros fala. E são as mediações de segunda ordem do Mesaros, né? Quer dizer, as mediações de segunda ordem é aquilo que impregna as mediações primárias, né? Só que aí entra uma questão curiosa. As mediações primárias para o Mesaros, você não tem capital lá, né? Isso é muito curioso, você não tem capital. Pelo que eu entendo, eu posso estar enganado, mas se você for ler Mesaros, o capítulo que eu recomendo, porque é onde ele trata dessas mediações, eu tenho até aqui no Para Além do Capital, né? Tem dois capítulos, Mateus, que se tiver assim quer dizer, tiver tempo, tiver interesse, é o capítulo 4 e o outro é o capítulo 13 do Para Além do Capital. O capítulo 4, o Mesaros ele trata das formas de mediação. E isso é importantíssimo, porque é exatamente a coisa do capital, né? O que é o capital? O capital ele é uma forma de mediação, né? Quer dizer, é uma forma de mediação do quê? Do metabolismo social. E ele trata só que ele trata o capital como sendo uma mediação de segunda ordem, né? Quer dizer, aí você tem as mediações de segunda ordem, são as mediações estranhadas, né? A família burguesa, o Estado burguês, a sociedade burguesa, tudo aquilo que. Aí você tem o capital. Aí você tem as mediações de primeira ordem, que são as mediações, vamos dizer, aquelas que dizem respeito vamos dizer, aquilo que no Lukács seria o trabalho, né? O devir humano dos homens através né? Quer dizer, você tem aquilo que está na base, no fundamento da própria espécie, né? As mediações primárias são as mediações que fundam, né? E são inelimináveis. Você não pode eliminar certas mediações. Você tem que tê-las sempre, né? As que diz respeito à produção, à reprodução, quer dizer, o Mesaros cria toda uma. Isso daí. Só que ele diz que só que surge o capital, quer dizer, o capital é isso, a acumulação primitiva, a acumulação originária, o ato histórico, né? Que vai cada vez mais dominando essas mediações primárias, né? Como se as mediações primárias elas fossem até os sistemas, né? Até o capital se tornar um sistema, quer dizer, nada foge do capital. Ele domina todas as formas de mediação que o homem tem com a natureza, consigo mesmo, com tudo que você imaginar, né? Aí ele tem lá a forma, né? As características disso, né? Uma das principais que ele coloca tá na forma mercadoria. Então ele está partindo ali, quer dizer, essa mercantilização universal que domina tudo, né? Vai da educação, que se torna uma mercadoria, a saúde, uma mercadoria, as relações afetivas, a mercadoria, o afeto, os sentimentos, aquilo que antes era marcado por formas tradicionais, né? Quer dizer, etc. Tá. Então, aí é que está. Aí você tem um capital, né? Então, isso é o capítulo 4. E o outro capítulo, o capítulo 17,
Como poderia o Estado fenecer? Ele está perguntando como é que isso poderia acabar, né? Quer dizer, como é que você tem a autotranscendência do estranhamento, né? Quer dizer, da alienação, né? Quer dizer, porque isso está contido na própria reflexão lucasiana. Lukács, ele não diz que o estranhamento é um destino, não tem jeito, está na origem, a gente sempre vai viver com ele, tem que saber conviver com ele, né? Quer dizer, essa é uma leitura reformista do Lukács, entendeu? Que, aliás, eu não sei nem se existe, mas e você tem dentro da esquerda leituras que têm essa percepção, né? Quer dizer, que não adianta, o Estado é algo sempre presente, o que a gente pode é democratizá-lo, torná-lo mais com maior participação, mas você sempre vai ter o poder, né? O poder é algo que faz parte, inclusive, da natureza humana, né? Assim como também essa, né, a cobiça, essa aquisitividade, você querer, né, sempre ter, né? Essa necessidade do ter faz parte da espécie. Então, que quer dizer, você tem leituras burguesas sobre isso, mas o Mesaros, como o Lukács, eles pensam na autotranscendência disso daí, entendeu? E agora, como é que pensar isso daí? Quer dizer, o comunismo, ele seria uma coisa inédita. É por isso que a história humana, o que tem antes é a pré-história, né? Quer dizer, a gente é inimaginável. A gente nunca teve um momento aonde a gente. Aí eu fico pensando, mas como é que concilia isso com a questão das mediações de primeira ordem? Quer dizer, as mediações de segunda ordem sempre existiram? Antes do capitalismo você tinha capital? O Mesaros vai dizer que sim. Ele vai dizer que sim. Antes do capitalismo você tinha capital. Mas o capital de antes do capitalismo não era o capital do capitalismo, né? Assim como o capital do pós-capitalismo não é o capital do capitalismo, porque você vai ter também capital no pós-capitalismo, né? Essa é a leitura né? E aí eu dizer, isso combina com o Lukács? Combina com o Lukács no aspecto de que o Lukács reconhece que na origem do trabalho, lá naquele ato, né, aquele por teleológico que põe em movimento séries causais, esse desenvolvimento aí ele levou a formas de estranhamento, de violência, muita violência, né? Aí você pode entender e por quê, né? Aí você pode, né, a questão do canibalismo, do escravismo, do tribalismo, essa genericidade muda, esses conflitos, guerras, né, que isso está na origem da nossa espécie. Quer dizer, não existia um paraíso, nunca existia um paraíso, né? Quer dizer, essa ideia de que você tinha o comunismo primitivo, mas ali não era um paraíso. Você não tinha uma sociedade sem estranhamentos, né? Você tinha formas diferentes de estranhamentos, né? Você tinha lá você tinha o poder, né? O poder que alguns autores falam em poder, né? Mas, enfim, essa é a leitura. É por isso que eu digo, é muito interessante a gente estar fazendo esses cruzamentos, né? Marx, Lukács, Mesaros, né? Eu perguntei do Ricardo Antunes, porque ele tem utilizado muito esse termo, né? Desantropomorfização do trabalho, e só que isso aí tem um risco, se a gente só entender isso no sentido negativo, né? E isso Exatamente. tem muito a ver com a leitura de certas pessoas que acham que o futuro, né, de uma humanidade emancipada é uma sociedade do trabalho. Não,
não é uma sociedade do trabalho. O futuro de uma humanidade emancipada é uma sociedade do tempo livre, né? Quer dizer, o comunismo ele vai ter muita tecnologia, muita máquina, robô, automatização, algoritmo, vai ter, isso daí já começou. A questão não é essa, a questão é se nós vamos nos apropriar disso, né? A questão do controle social. O Mesaros falava a necessidade do controle social. Essa ideia de controle social é muito forte, mas é a ideia de comunismo, é a ideia da expropriação dos expropriadores. Na medida em que você vê esses objetos, esses produtos, né, embora desantropomorfizados, eles podem produzir uma emancipação do homem, né? Na medida em que vai liberar o homem de uma série de tarefas de necessidade e pode nos abrir oportunidade. Isso é a visão de Marx. Quando Marx ele falava estranhamento, mas ele colocava ao mesmo tempo a possibilidade, isso era o ponto forte dele, eu até já tratei isso lá nos Grundrisse, né, a questão da emancipação. É essa posição do Marx nos Grundrisse que é diferente da posição do Marx nos manuscritos, que não está lá, não existe essa ainda elaborada essa questão ontológica, né, de uma desantropomorfização, de um desenvolvimento do capital fixo, das máquinas, o Marx ele pensa o trabalho estranhado, né, as formas, mas não tem uma discussão sobre máquinas, né? É uma coisa curiosa, os manuscritos que eu saiba não tem uma discussão muito desenvolvida sobre isso, o que o Max Maduro vai ter, né? Porque ele vê que é o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo, na medida que ele desenvolve, o desenvolvimento superior dele é um desenvolvimento maquínico. Quer dizer, é muito objeto, é muita coisa que vai ser produzida. Só que aí é que vai ter muito estranhamento, porque isso aí não é apropriado pelos produtores. Então, a questão tem que ter muito cuidado com essa leitura do trabalho com esse termo, né, uma nova era de desantropomorfização do trabalho, né, mas poderia ser colocada em uma nova era de possibilidades de autotranscendência, inclusive para além do trabalho, o que é uma coisa que eu fui orientando do Ricardo Antunes, mas é algo que ele não enfatiza tanto isso daí. Ele enfatiza a centralidade do trabalho, né? Mas a centralidade do trabalho não é no sentido de nós pensarmos como nós pensamos trabalho, como a maioria das pessoas pensam trabalho, né? Elas pensam trabalho de uma forma, da forma da pré-história, certo? Da forma da pré-história. Não é o trabalho no sentido do verdadeiro devir humano, entendeu? Quer dizer, essa é uma questão, é uma abordagem que eu considero, né, muito mais interessante, né? O que não tira a questão da centralidade do trabalho, mas o problema é entender, afinal de contas, o que é que se entende por trabalho, né? Quer dizer, se a gente for pegar o trabalho lá da pré-história, né, não é o trabalho do comunismo, né? E o trabalho assalariado, o trabalho que o Marx fala que ele discute trabalho alienado, né? O trabalho estranhado e tal, né? Que inclusive ele coloca lá, né?
Em Teusserung e Entfremdung juntinho ali, né? É até uma polêmica nos manuscritos de 1844. No alemão, se você for ler, diz: olha o Marx confundindo as duas coisas aqui. Não, o Marx, eu acho que ele não está confundindo as duas coisas. Hegel, ele, de um certo modo, ele via Teusserung como uma coisa negativa, né? E o Marx, ele coloca em Teusserung junto de Entfremdung. Mas agora é que eu estou passando a entender, né, de que o entendimento que ele tinha era esse entendimento que eu penso, estou especulando, não sei o que, que você acha, que o Lukács entende, entendeu? Quer dizer que na pré-história, todo Teusserung tem um risco de Entfremdung. Todo Teusserung tem, tem um Entfremdung aí na esquina. Né? Quer dizer, por quê? Porque na pré-história é a era de que os produtores eles não se apropriam daquilo que produzem. E esse é o grande tema de Marx, né? E é o grande tema dos comunistas. Essa é a verdadeira questão, né? Que às vezes quem discute isso não pensa e não coloca no centro das discussões, questão da apropriação. Isso está na discussão da acumulação primitiva, está na discussão do desenvolvimento do capitalismo, né? Essa questão da apropriação, né? Que é a questão do salariato, né? O salariato é isso, que é a questão da mais-valia, do mais-valor, né? Que é a questão do capital. Quer dizer, o capital ele é o quê? Ele é uma forma estranhada de apropriação, né? Quer dizer, quem se apropria do produto não são os produtores, né? Isso é muito simples. Isso aí né? Quer dizer, não foi Marx que inventou essa história aí. Isso aí está em todos os grandes utopistas, antes dele mesmo, né? Rousseau, todo aquele pessoal, né? É, né, os comunistas pré, né? Socialistas utópicos aí, que é a grande discussão. E essa questão da apropriação é a questão da Entäußerung. É a questão da Entäußerung. A Entäußerung é exatamente isso. É a resposta que você vai dar àquilo que você provocou, que você produziu, né? Quer dizer, e a resposta ela se dá no campo, para Lukács, se dá no campo da interioridade do ser, da personalidade, né? É por isso que essa leitura que a gente vai fazer aqui dos prolegômenos, as últimas reflexões vai ser interessante, porque discutir os estranhamentos, eu estou utilizando aqui no plural, é discutir a questão da personalidade, né? Então, da pessoa humana, né, que seja. E agora eu queria ouvir se você concorda ou não com isso que eu falei, se quer agregar alguma coisa nesse nossos prolegômenos, né, da leitura. Giovanni, você falou meia hora, rapaz. Você falou mais de meia hora aí. Eu Muita falei coisa mais de você meia trouxe. hora e eu vou dizer, poxa, Matheus vai me matar agora. Não, não Mas eu vou, tinha não. que Tava fazer te esses escutando com prolegômenos atenção. para esclarecer, É. Não, mas mas eu vou me calar e eu quero te ouvir agora. E tem ainda uns 15, 20 minutos. 15, 20 minutos, aí é com você. Eu queria ouvir porque isso aqui é uma introdução da nossa leitura dos prolegômenos, certo? A gente já está é. marcado aqui, página 207, e eu queria ouvir você sobre essa questão. O que é que você provocou, né? Você falou do texto que eu escrevi lá da semântica do capital. Exatamente.
Que Exatamente. aquilo dali realmente é só uma primeira pedrinha, pedrinha bem pequenininha, numa discussão que a gente está fazendo, que eu devo muito a essa conversa contigo, você tem cumprido assim uma parceria muito muito rica isso tudo, e eu queria ouvi-la agora. Então, eu fico ouvindo tudo isso que você colocou e eu concordo com muitas das coisas, dos pontos que você levantou. E eu queria retomar uma coisa que eu já disse para você uma vez, e acho que eu retomei isso depois naquele texto da Mônica que a gente estava discutindo, sobre o abandono da diferenciação, do suposto abandono da diferenciação entre Prendon e Toyceron pelo Lukács, e que para mim, na fundação do, do Entoyceron, tá o ente Prendon, inseparável, né? E é claro que isso é uma particularidade, e eu acho que estranhamentos, quando você fala, você acerta, porque tem particularidades históricas que se diferenciam, né? Mas a fundação da possibilidade de humanização, que o Lukács vai chamar dessa constituição da personalidade humana, da pessoa humana, ela funda a possibilidade da desconstrução ou da destruição desse processo. Ela funda em si sua contradição. Essa é a impressão que eu tenho. Que se trata de uma linha contínua, de um ponto A ao ponto B, né? Onde a gente transita entre a exteriorização, que nos humaniza, e uma exteriorização que nos desumaniza. E, e é isso. E qualquer ato está inserido dentro dessa linha que liga a humanização à desumanização. Então, qualquer ato, ele vai ser mais isso ou mais aquilo. Depende da nossa apropriação? Sim. Mas a nossa apropriação não depende de uma ação presentificada, uma ação que vai olhar para aquela situação naquele momento e resolver. Né? Uma ação que se fundou no nada. Tem um processo histórico por detrás. Tem uma herança de humanização anterior, que constituiu todo o ser social, todo o campo fenomênico das possibilidades, das determinações, tudo isso. Então, o complexo ideológico está por trás disso aí, né? O complexo do trabalho, são inúmeros, da reprodução, são inúmeras articulações, né, nessa complexidade que vão mediar essa possibilidade da apropriação, que a gente fala assim, bom, depende de como o sujeito se apropria, se ele vai, a gente cria o celular. O celular ele desumaniza ou ele humaniza? Ele pode humanizar e ele pode desumanizar. Isso vai depender de como a gente vai se apropriar dele, né? Só que esse vai depender, ele está vinculado a uma história do nosso desenvolvimento. Nós estamos numa particularidade histórica fundada sobre o trabalho estranhado. Ou seja, sobre uma praxis estranhada, uma sociabilidade estranhada. Um modo de agir no mundo onde a tendência é o estranhamento. Né? Aí eu acho que fica difícil você conseguir suplantar isso aí. Mas isso não significa que é impossível. Né? Porque essa sociabilidade ela vai entrando em declínio. Ela tem essas contradições também. Né? Aí eu não vou entrar em taxa de lucro de capital, essas coisas de declínio da taxa de lucro, não vou entrar nessas outras questões, enfim, que não vem ao caso, é muito longo tudo isso e eu nem domino. Você domina muito melhor do que eu, mas acho que a própria produção material, né, da nossa existência vai nos levar a situações onde nós vamos ter que escolher uma outra tendência muito mais para uma exteriorização que nos humanize do que nos desumanize. E ela não está distante, como você já colocou, das máquinas, da tecnologia, disso e daquilo. Que quando o Ricardo coloca lá, né, essa questão da desantropomorfização do trabalho,
a gente tem que tomar um cuidado com essa ideia de desantropomorfização, para não cair naquilo que o Lukács chama muita atenção quando ele fala assim, que a tortura também é humana. A tortura é humana, né? Então, quer dizer, o trabalho ruim é o trabalho desumano? Não. Trabalho ruim é um trabalho também humano. Nós produzimos esse trabalho. Não é uma coisa que se deu a partir de movimentos naturais ou transcendentes, ou um ente que coisificou um trabalho no nosso mundo para que a gente usufruísse desse trabalho degenerativo, desse trabalho que traz sofrimento, que traz... Não, fomos nós. Esse trabalho desumano, ele é antropomórfico. Ele tem formas humanas, né? Nós criamos a tortura, nós criamos a guerra, nós criamos a bomba atômica, enfim. Nós criamos o colapso ambiental. Nós fomos produzindo isso também. Então, tem que ter um cuidado com esse conceito de desantropomorfização, né? Para a gente entender essa produção da desantropomorfização no processo do reflexo da realidade, ela tem um significado de você esvaziar de conteúdos valorativos, né? Conteúdos afetivos, nesse reflexo, que possibilita um tipo de conhecimento, que é diferente do reflexo estético, né? Mas isso não significa que a produção científica, por exemplo, que é uma produção de desantropomorfização, ela não vai gerar a possibilidade de uma apropriação que humanize o ser humano, né? Então, o conhecimento necessário e desenvolvidos para a fundação, para a construção do avião, para a construção da própria radiação, que tem fins médicos e que ajuda a várias questões, possibilidades, mas que são contraditórios. Quer dizer, o avião que foi criado para nos possibilitar a integração entre os humanos também foi usado para a guerra, a radiação também foi usada para a construção da bomba atômica. Então, são elementos de uma sociedade estranhada que tendem a ser usados de forma estranhada e violenta. E aí, eu acho que aquele texto da Mônica, ele é bastante interessante, quando você fala de pré-história, né, nós estamos falando de uma genericidade que deixa de ser muda e passa a ser uma genericidade não mais muda, particularista, de forma particular, e não de forma universal. De forma particular, no sentido de que a linguagem que está junto com esse salto ontológico do trabalho, não é uma linguagem universal, é uma linguagem de cada grupo. Cada grupo particular tem uma linguagem diferente. Cada grupo particular, né, se estrutura com possibilidades de compreensão de um universo simbólico, enfim, completamente diferente do outro, né? E esse primeiro momento é marcado por essa violência, é marcado por essa guerra, é marcado pela vitória das sociedades de classe, que conseguem muito melhor, de forma muito mais precisa, né, ao dividir os trabalhos e as coisas, se aperfeiçoar, né, construir habilidades e instrumentos muito mais desenvolvidos que os outros e vão dominando, né, vão construindo sociedades de desigualdade. Elas vão dominando e vão passando por inúmeras transformações ao longo dos séculos, né? O escravismo, o feudalismo, enfim, a sociedade capitalista, com saltos enormes que eu fiz aí, né? Mas, enfim, todo esse processo, ele está em construção, porque o Lukács, lá no começo, ele diz, esse salto ontológico do trabalho não está concluído. Ele não está. Ele é um processo de desenvolvimento dessa humanidade. E é um processo contraditório, envolto num grande complexo de complexos, né? Então, aí tem o papel da ideologia, né? Qual o papel cumpre a ideologia na sociabilidade estranhada do capital? Qual o papel cumpre a ideologia, cumprir a ideologia, por exemplo, religiosa, naqueles grupos primeiros, né? Quando a religião era de cada grupo particular e tal. E que papel cumpre a ideologia religiosa hoje numa religião de Estado, depois de Bizâncio, por exemplo, onde o cristianismo é elevado à religião, eleva o cristianismo como uma religião de Estado. Então, são inúmeros desenvolvimentos dos complexos que vão permitindo um tipo de apropriação
que não é só aquilo que a gente põe, mas é aquilo que a gente também se apropria, né? E como a gente se apropria. E a possibilidade de apropriação, ela vai depender dessa materialidade das relações sociais, né? Que tem uma particularidade histórica. Na nossa particularidade histórica, é difícil pensar que não seja estranhada essa apropriação. Mas isso não significa que vai ser para sempre assim, né? Há possibilidades de transformação, há possibilidades de reversão disso. E essa possibilidade ela não se dará, obviamente, por uma ideia que vai transformar a realidade. Isso não é isso que a gente acredita. A gente acredita que isso vem da alteração das relações. Então, enfim, Giovanni, pegando tudo que você falou, esse é o resumo que eu consigo criar, né, em cima desse emaranhado imenso de, de assuntos que você trouxe, né, para esse processo que começa, como você lembrou, da discussão da semântica do capital, né, onde surge ali a Exato. dúvida, né, do ponto de antifrendo, né, E, qual... e, aju- é, e essa discussão ajudou o seguinte, você falando, eu ouvindo aqui, e eu dando uma olhada aqui nos prolegômenos para ontologia de ser social, e já vou sugerir aqui uma questão de encaminhamento que a gente comece efetivamente, né? Não na 207, mas na 225, que aí sim aqui a gente vai entrar numa discussão que o Lukács vai fazer sobre o desenvolvimento da personalidade. Isso vai chegar à questão dos estranhamentos. Então, a partir da página 225, lá em cima, né, a discussão efetiva desses temas vai muito além dos limites de uma introdução, tal. E aqui vai ser muito interessante o que vem a seguir, entendeu? Porque Uhum. aqui ele vai entrar em todas as questões que a gente estava colocando e em questões assim, eu diria que, né, olha só essa passagem aqui da 242, né, que é um pouco adiante, que ele diz aqui o desenvolvimento da genialidade não mais muda, cinde o próprio processo de desenvolvimento. Seu lado objetivo só pode se realizar por meio de uma violentação do lado subjetivo. Então, Uhum. quer dizer, é aquilo, né, que está no texto lá. Então, essa na Da página Mônica, né? 242. Mas começa É. aqui no 225. Então, fica essa dica para a gente começar. Eu acho que hoje a gente só fez essa introdução, né? Eu vou colocar aí no link da nossa página o link aí para o texto, a semântica do capital, né? E também vou verificar se eu encontro aqui o link para os prolegômenos, né? Caso as pessoas não tenham acesso a esse texto, mas que a nossa leitura, né, elas podem acompanhar por esse, né? Eu não vou colocar exatamente lá o PDF, porque pode haver algum problema de direito autoral, mas nada me impede de colocar um link para uma página que possa disponibilizar esse conhecimento, que na verdade é um conhecimento universal, né? Então, página Uhum. 225, 225. Então, essa nossa conversa, ela foi uma conversa que fez a gente sair da 207 para 225. Não, não foi tanto assim, não se paralisou o entendimento, pelo contrário, e eu também estou aqui com a tradução do Coletivo Veredas, que você deve ter também, né? Tem. Que o volume aqui, o volume Prolegômenos e Parontologia do Ser Social, né? Uhum. Que é o volume 13, para eles é o volume 13, né? Sim. Agora, é uma coisa curiosa, o volume 13 é
e o volume 14 é para ontologia de ser social. Quer dizer, os prolegômenos, eles vêm antes do para ontologia de ser social. Mas isso só na ideação lucasiana, né? Porque na vida real foi o contrário, eu suponho, né? Ué, o texto, o Prolegômenos é de 71, não é? Os É do ano. prolegômenos era para estar antes, né? Mas É, o velho Lukács, ele viu que está faltando um texto mais sintético, porque ele escreveu muita coisa e depois viu que precisava um texto sintético e se foi eu não me escrever. engano, a ontologia era para ser a introdução da ética, né? E aí teve E 1.500 não, páginas. confundiu Acho que não deu tudo, certo. confundiu tudo aí. Isso aí é uma desgraça, né? Você quando chega, eu acho que devia ser proibido, né? Tipo assim, passou dos 70 anos, não escreva, não escreva a obra da sua vida, porque vai dar uma coisa errada aí, porque você vai começar, né? Você tem aquele desenvolvimento, mas isso acontece com as grandes personalidades. Marx aconteceu, Lukács, Mesaros morreu, deixou inacabado aí o Para Além do Leviatã, né? Ele deixou acabado, mas a última questão dele, olha que interessante isso daí, né? Isso daí é para quem tiver interesse de se dedicar a ler. A última questão dele era a questão de discutir para além do Estado, né? O Estado, né, que se fala tanto em Estado, hoje a gente vive num mundo da geopolítica, né, da guerra, da Estado para lá, Estado para cá, tal. Eu próprio discuto o Estado neoliberal, né, e a questão do socialismo também é colocada em termos de Estado, porque se a gente vê o que está acontecendo na China, Estado socialista. Então, quer dizer, e o Mesaros morre pensando no fenecimento do Estado, né, se é possível, mas ele já falava isso lá na Para Além do Capital. E é a forma estranhada mais poderosa, né? Eu diria, talvez não tão poderosa, tanto quanto o Capital, né? Que é parte do sistema, do complexo, né? De alienação aí, né? Mas é a grande questão. Eu diria até mais poderosa que o Capital, sabia? Porque o Capital está na cara, que ele explora, que tem que ser expropriado, né? Entendeu? Mas, e quando nós conseguirmos fazer a revolução, o que será de nós? Né? Quer dizer, fica a questão da transição e a questão do Estado. Né? Vamos além do Estado? Ou vamos manter o Estado como sendo, né, um complexo, né, eterno, um estranhamento necessário, né? Aí tem uma discussão ampla aí entre os marxistas, né, sobre aquela visão. Tem uns marxistas estatistas e tem os marxistas, né, tem os marxistas estadolátricos que fazem idolatria do Estado, né, e tem os marxistas que são na linha de Mesaros, na linha de Lukács, né, são conselhistas, né, que pensam na auto-organização dos produtores, quer dizer, através dos conselhos populares, das comunas, né, você realmente abolir o Estado, extinguir o Estado. E o Lukács e o Mesaros morre entrando nessa discussão aí sobre o para além do Estado. E o Lukács morre com essa também, no fundo, né, a discussão sobre estranhamentos tem muito a ver com a questão do Estado, né? Ele também morre enrolado com os problemas do Estado, porque ele morava né,
Na Hungria havia a União Soviética tinha acabado de invadir a Tchecoslováquia, e havia toda aquela discussão, né, do stalinismo. O que é o stalinismo? O stalinismo é uma forma de idolatria do Estado, né? Os stalinistas, eles não discutem para além do Estado, né? E você tem essa discussão, que é uma discussão que a miséria está tanta que nem se coloca, porque a barbárie, ela regrediu o nosso patamar de discussão, né? Vai falar em fenecimento do Estado no Brasil, você vai ser confundido com um liberal, né? Com um É, Milei, né? é, é. Porque não se entende, né, o significado profundo do que significa isso. E é um Na modelo, uma verdade, forma Estado, né, Giovanni? Não necessariamente o Estado, né? Mas é uma forma Estado, né, também, né? é Tem a forma tudo do isso, né? Estado. É. Que forma é O, essa, né? tem. Porque E essa olhado, exatamente. eu ia Oi, colocar não. assim, olhado como essa inversão da realidade, ele é um problema, né? Agora, É, né? Agora, de outra forma, um Estado de associação de produtores, um Estado de uma democracia direta, um Estado de uma democracia que não seja essa democracia burguesa, né? Mas que seja da participação, o Estado dos conselhos, como fala o Lukács, quer dizer, você tem outros modelos de possibilidade do Estado, o Estado chinês, o tipo de modelo que eles têm lá, quer dizer, tem outros tantos, né, que a gente não vai ficar discutindo aqui, mas, enfim, a possibilidade da construção das pontes entre o vazio que há entre as pessoas e o Estado, né? Que é isso, se a gente está falando de um processo de humanização, se a gente está partindo de um processo de exteriorização do humano, né, como uma possibilidade de apropriação depois mais humana, que desenvolva a personalidade, as personalidades humanas, nós estamos falando dessa construção de pontos, né, de possibilidades, de um laço social, né, que estruture essa relação, que seja em estado e em estados de línguas diferentes, que se articulem, enfim. Essa denominação não é, será necessariamente abolida, ela talvez não tenha a importância que ela tem hoje, ou ela não funcione dessa forma, né? Ela seja uma outra ela coisa. Né? não está no horizonte, na verdade, das Não está. pessoas, não está, por conta da. Isso é que é o sociometabolismo da barbárie. E essa é a grande questão, né? Se ele elimina no sentido mesmo de extinguir, ou ele paralisa, né? Tem que ver com a palavra adequada, se é eliminação, se é paralisia, essa capacidade subjetiva do sujeito, da personalidade. É por isso que a discussão que o Lukács está falando é isso, a questão do devir da personalidade, né? Quer dizer, de sujeitos capazes de autonomia. Né? Quer dizer, como a sociedade brasileira, as pessoas elas querem, né? Como diz o Kant, né? Kant dizia: o homem é um animal que precisa de um senhor, né? Então, essa é uma visão burguesa, né? De que o poder ele faz parte da natureza humana. Quer dizer, você sempre vai ter um senhor para dizer o que você tem que fazer, né? Para te dar ordens, para e não importa que ele assuma a forma democrática ou a forma é, autocrática, né? Mas a questão é essa, a questão é que o capital, ele por dentro, na subjetividade, e aí essa é a minha visão, uma visão mais pessimista, e o neoliberalismo, ele faz isso, né? Ele faz essa paralisia dessa capacidade, as pessoas não querem, simplesmente é uma questão de vontade. Não tem vontade, não tem vontade coletiva, não tem vontade de abolir, né, a autoridade. E para nós, que nós temos um complexo de dependência colonial, né, o Brasil se formou, né, como
né, com esse complexo, né? A gente pode falar que é um complexo, é um trauma, é pior do que o dos ingleses lá, né? Que a nossa acumulação originária, ela realmente não foi meramente uma sedução, foi um estupro, né? Foi uma coisa, né? Nós tivemos escravidão, né? Nós tivemos revoluções passivas, tal. Então, são formas de dessubjetivação, né, da capacidade do povo estar querendo se auto-organizar, negar. Isso aí tem implicações muito profundas, né, que a gente não vai discutir aqui, mas que no Estado neoliberal, esse poder, né, o poder do capital, nessa era neoliberal, ele realmente, e aí já não é só o Brasil, mas aqui é sempre como tem um complexo da dependência pior, isso faz com que a gente realmente abra um problema muito sério, né? Como é que seria uma pedagogia, né, com o Paulo Freire lá, pedagogia da libertação, né? Quer dizer, é tão necessária, né? Tão necessária. Como é que você vai formar sujeitos é, para, o, para a autonomia, né? Mas isso é outra questão. Mas fica então, Matheus, fica essa dica. A gente vai começar os prolegômenos, então você vai ver como que beleza é essa página 225. A gente já começa lá em cima. Você vai ver que beleza essa reflexão que o Lukács está fazendo aqui, né? As últimas reflexões dele, e são reflexões muito contundentes, sintéticas, porque ele já tinha escrito a ontologia, né? E viu que precisava fazer uma coisa mais sintética, e ele entra em questões que ele próprio não desenvolveu, não teve condições, mas que a gente vai ler e a gente vai discutir e vai especular, né? É isso aí. E pedir para o pessoal aí entrar no blog da Crítica do Capital. Vou colocar o link aí para ler esse texto que deu origem a essa nossa conversa de hoje, né? E na próxima semana a gente continua, né? Maravilha. É isso aí. Então, Leiam o texto que então, ficou muito bom, muito esclarecedor. então é isso. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, Giovanni. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.